Então abre aí sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículos de 13 a 38. Percebam que a gente está quase chegando aí no final do livro de Atos, né? Então daqui a algum tempo a gente vai encerrar essa série aí de mensagens. Atos capítulo 20, versículos de 13 a 38, tem como título aqui na minha Bíblia: Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Vamos ao texto. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assôs, nós os recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte a Quío. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio.
Feche seus olhos, irmãos. Pai, tua palavra foi lida nesse momento e nós pedimos ao Senhor que através do teu Santo Espírito Ele possa aplicar essa palavra no nosso coração, que eu seja apenas um porta-voz daquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós, e que estejamos quebrantados e sensíveis para compreender e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Como os irmãos acabaram de perceber, esse texto marca uma despedida, né? Então o título que eu dei à mensagem é Princípios de Liderança em Meio à Despedida. Porque embora ele marque um momento de despedida, ele nos traz alguns princípios muito fortes de liderança, irmãos. Sobretudo a liderança pastoral, a liderança eclesiástica. Pegando a continuidade do que ministramos da última vez, Paulo chegou lá em Troade e começou a pregar, e foi pregando, se empolgou, né? O jovem caiu da janela, ele foi lá, ressuscitou o jovem e continuou pregando até de manhã cedo. Passou a noite inteira pregando, saiu em direção a Jerusalém, pegou um navio e foi viajando até que eles chegaram em Mileto. E em Mileto, para não se demorar tanto, para não ter que ir até Éfeso, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso, alguém que ele havia pastoreado por aproximadamente 3 anos, e chamando os líderes da igreja ali, os presbíteros da igreja ali, Paulo se despede deles. E ao se despedir, queridos, Paulo deixa algumas palavras que nos trazem alguns ensinamentos preciosos, irmãos, que eu quero te convidar nessa manhã a você anotar e reter para a sua vida. Esse texto, queridos, a partir do apóstolo Paulo, de tudo que nós acabamos de ouvir no texto lido, em primeiro lugar, ele nos ensina que o líder precisa saber quem ele é. Você pode preencher no teu esboço. O líder precisa saber quem ele é. E o versículo 18 vai dizendo: quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Pode parecer meio presunçoso, irmãos, criar um tópico desse e dizer isso, ainda mais se tratando de liderança eclesiástica. O líder precisa saber quem ele é, mas não tem presunção aqui não, irmãos. O líder precisa saber quem ele é, e ao saber quem ele é, não significa que ele está atraindo a glória para si mesmo, mas saber quem ele é, o que ele faz, ou com que seriedade e compromisso ele faz a obra de Deus, irmãos, serve para que o líder tenha a sua consciência em paz, sobretudo diante de Deus e diante das pessoas, sobre o trabalho que ele realiza. O que chama mais atenção aqui nesse texto é que Paulo está chamando os líderes da igreja de Éfeso, e ele poderia de cara falar tantas coisas, mas o que Paulo fala, irmãos? Ele fala de si mesmo. Por isso que eu digo, pode parecer meio presunçoso, mas não é. Paulo reúne a liderança e ele fala de si mesmo. Vocês sabem como eu vivi, o que eu tenho feito. E Paulo começa a falar para aquela liderança sobre o que ele tem feito, sobre o que ele havia feito, sobre quem ele era, quem era Paulo diante daqueles líderes. É isso que Paulo está dizendo aqui. É muito importante, irmãos, o líder saber quem ele é. Ele não vai pegar de suas atribuições, ou não vai se vangloriar daquilo que ele faz, querendo muitas vezes se achar superior, ou querer se colocar num lugar que não cabe, mas ele precisa saber quem ele é. Você que é líder, meu irmão, você que em algum momento vai exercer um cargo de liderança na vida eclesiástica, saiba quem você é. Por quê, queridos? Porque nem sempre o seu trabalho ele vai ser valorizado.
ou nem todas as partes ou as áreas daquilo que você faz vai ser reconhecido. Então, ainda que não seja valorizado, ainda que não seja reconhecido, meu irmão, minha irmã, busque ter a sua consciência em paz de que o seu trabalho tem sido realizado. Tem aí no seu esboço uma frase que eu pensei e escrevi para a nossa reflexão. Coisa terrível para um líder é não ver em si mesmo as atitudes condizentes ao tamanho de sua missão. Paulo reúne os líderes da igreja, irmãos. Em outras palavras, ele está simplesmente dizendo: eu tenho a minha consciência em paz do que fiz, do que faço, de quem fui e de quem sou. E aí são algumas outras palavras que ele faz em seguida que vai completar esse tópico. Você vai perceber que tem 3 letras aí no seu esboço, que nós vamos prestar atenção no que Paulo disse quando ele sabia quem ele era, ou quando ele mostrava para a igreja quem ele era. Então, letra A, Paulo destaca, irmãos, que serviu ao Senhor com humildade e com lágrimas. Versículo 19: servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então Paulo ele destaca que serviu ao Senhor com humildade e com lágrimas. Não sei se está anotado aí, eu acho que não. Mas preste atenção, irmãos. Um princípio que não pode faltar na vida de um líder. Um princípio que não pode faltar na vida de um líder: a humildade. Princípio que não pode faltar na vida de um líder: humildade. Sobretudo quando essa liderança é cristã, irmãos. Sobretudo quando essa liderança é cristã. Uma consequência que não pode faltar na vida de um verdadeiro líder. Agora não é um princípio, é uma consequência. Lágrimas. Então a humildade, ela é um princípio. As lágrimas são consequências. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente tem uma facilidade muito grande de confundir o que é humildade. Tá? Presta atenção nisso. Nós temos uma facilidade muito grande de confundir o que é humildade. A gente às vezes pensa que humildade é o mais frágil, que o humilde é o mais frágil. Às vezes a gente pensa, irmãos, que humildade é o que se veste mal. Às vezes a gente pensa, irmãos, que humildade é quem veste uma capa de coitadinho. Isso não tem nada a ver com humildade, tá bom? Então, primeira coisa, vamos aprender o que é humildade, porque isso é uma das coisas que a gente mais confunde no que diz respeito à liderança, é o que é humildade. Humildade não é o mais coitadinho. Humildade não é aquele indefeso que aceita tudo e não consegue se defender de nada. Humildade, querido, não é aquele mais simples na sua aparência, porque se veste mal. Não, isso não tem nada a ver com humildade, irmãos. Humildade não é o mais pobre. Isso não tem nada a ver com humildade. Nada a ver com humildade. A pessoa pode ser a mais pobre e ser a mais soberba. A pessoa pode ser a mais frágil, porque não saiba se defender e não ter nada de humildade na vida dela.
Tá? Então não vamos confundir o que é humildade e criar um estereótipo falso de humildade, que quando a gente olha para um líder, a gente pensa que ele não é humilde, e a gente está entendendo totalmente errado o que é humildade. Poderia definir humildade de várias formas, mas separei uma frase para definir o que é humildade nessa manhã. Humildade é a característica daquele que não é soberbo e que no reino de Deus se vê como verdadeiro mendigo diante da graça de Deus. Humildade é a característica daquele que não é soberbo e que no reino de Deus se vê como verdadeiro mendigo diante da graça de Deus. Falar um pouquinho mais de humildade e automaticamente falar de vida cristã. A gente tem vai soar um pouco pesado, mas acho que os irmãos vão entender. A gente tem uma maldição hereditária no meio da igreja. Nós convivemos com uma maldição de geração em geração no meio da igreja. É a maldição da espiritualidade estereotipada. É a maldição da espiritualidade do estereótipo. Aí a gente tende a querer associar as coisas pelo estereótipo. Humildade não está associado ao estereótipo. Humildade está associado ao coração. Humildade está no interior da pessoa e não no seu exterior. Em essência. Assim como vida cristã, assim como espiritualidade. Creio que sobre espiritualidade, irmãos, a gente avançou, sabe, como igreja um pouco nos últimos anos. Como igreja, eu não falo igreja Batista Barra Mansa, não. Eu falo igreja evangélica de uma forma geral. Como espiritualidade, eu acho que nós já fomos piores. Tá? Eu acho que nós já nos deixamos levar pelo que é espiritualidade, muito mais pelo estereótipo do que o que a gente se deixa levar hoje. Então nós já fomos um pouquinho pior nisso. Então hoje a gente é um pouquinho menos pior. Hoje a gente consegue entender com um pouco mais de facilidade que espiritualidade não está em piedade diante dos homens. Espiritualidade é piedade diante de Deus. Tá? Meu irmão, tenha vômito, ânsia de vômito de quem você olha e vê piedade diante de homem. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é piedade diante de Deus. Então, nisso a igreja ela já avançou um pouco. A igreja consegue entender hoje que espiritualidade não está ligado à roupa que eu uso, ao linguajar que eu falo, ou a carinha de bonzinho ou boazinha que eu faço. Espiritualidade tem a ver com aquilo que eu permito que a palavra de Deus pregada encontre lugar na minha vida, e a partir do Espírito Santo que em mim habita, pela palavra que eu ouvi, possa gerar em mim processos de santificação que me torne parecido com Jesus e me faça ser espiritual. Então isso é espiritualidade. E humildade, queridos, humildade está aqui no nosso interior. Sabe quem é capaz de dizer se você é humilde? Deus. É como você se coloca diante dele. É como você se vê diante dele. Compartilhei já com algumas pessoas que uma das fases mais difíceis da minha vida, uma das coisas mais difíceis da minha vida, já que o texto fala de ministério, é válido dizer aqui, um dos momentos mais difíceis da minha vida
lidar com o chamado pastoral. Irmãos, a pessoa que não encontra dificuldade para lidar com o chamado pastoral, você começa a duvidar se ela tem chamado ou não. Porque uma das maiores crises de um homem pecador é se ver diante de um Deus que o chama para um ministério que ele não tem a menor condição por si mesmo de exercer. É tanto por isso que num concílio pastoral, um candidato ao pastor, ele é avaliado em 3 áreas. E uma delas é conversão e chamado. E grave uma coisa, irmãos: se o camarada chegar num concílio pastoral, na parte de conversão e chamado, e começar, não, porque eu sempre fui isso, eu sempre fui aquilo, e porque, meu irmão, ele corre grande risco de ser reprovado. Por quê? Porque nós, ministros do Evangelho, somos mendigos diante do Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Sobre lágrimas, irmãos, preciso dizer que todo ministério no reino de Deus, vivido de forma sincera, produz lágrimas. Agora, não é bom que seja sempre em lágrimas, né? Não é bom. Mas é inevitável que tenha lágrimas. Quem serve a Deus com humildade e integridade desperta polêmica e muita hostilidade no arraial do inimigo. E nem sempre Deus nos poupa dos problemas. Às vezes Ele nos treina nos desertos e vales mais profundos e escuros. Em segundo lugar, irmãos, continuando analisando aquilo que Paulo fala, ele, além de destacar que serviu ao Senhor com humildade e lágrimas, ele destaca que não se absteve da pregação. Você pode preencher no seu esboço. E no versículo 20 ele vai dizendo: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Paulo não se absteve de exercer o seu papel de pregador. Paulo não se absteve de pregar. Pode parecer meio ilógico dizer isso, mas cabe. Irmãos, pastor tem que pregar, irmãos. Pastor tem que pregar. Que a gente tem cansado de ver hoje em igrejas, irmãos. É dia de culto e chega a hora da palavra, o pastor enrola e faz tudo menos pregar. Porque ele pegou um texto de uma revista e achou interessante compartilhar. Vamos compartilhar o texto, vamos debater. Que debater o que, irmãos? Vai debater num pequeno grupo em casa. Compromisso de um ministro do Evangelho, compromisso de um pregador da palavra de Deus é pregar a Bíblia, é pregar a palavra de Deus. E é esse compromisso que cabe a ele e a mais ninguém, irmãos. Então Paulo está reunindo os líderes da igreja. Vocês sabem que não deixei de pregar. Pode falar o que quiser, mas o que não faltou foi pregação. O que não faltou foi ensino. Temos vivido uma crise nos púlpitos, irmãos. Versículos 26 e 27.
completando esse raciocínio, vai dizendo: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. O pastor deve pregar a Bíblia e toda a Bíblia. O pastor deve pregar aquilo que mais lhe agrada e deve pregar aquilo que também não lhe agrada. O pastor deve pregar em Antigo Testamento e deve pregar em Novo Testamento. O pastor deve pregar nos profetas e deve pregar nas epístolas paulinas. O pastor deve pregar aquilo que ele mais domina e também se capacitar para pregar aquilo que ele não domina, porque o compromisso do pastor, de um líder, é pregar a palavra de Deus. A igreja ela pode ter uma agenda dinâmica, a igreja ela pode ter muitos ministérios, mas a igreja não pode ser faminta, não pode ser carente de pregação. Então, quando Paulo está dizendo e destacando aquilo que ele era e o que ele fazia, ele está mencionando que ele não deixava de pregar. Talvez vocês não tenham ideia de quanto custa para um pastor viver um ministério de forma relacional. Talvez os irmãos não façam ideia do quanto custa para um pastor viver um ministério de forma relacional. E muitos fogem disso, se abstêm e não vivem, porque o preço é alto. O preço é alto. Agora, por mais que o preço seja alto, irmãos, pastor tem que gostar de gente. Casa de pastor tem que ter gente. Carro de pastor, se não está saindo com a família quando ele vai pregar, e ele vai pregar fora, tem que ir gente com ele. Gabinete não se faz só no espaço físico de gabinete. Gabinete se faz em mesa de almoço. Gabinete se faz dentro de carro. Pastor tem que ser relacional. A vida do pastor tem que ser uma vida de ensino, de forma que você quer aprender algo, caminha com o seu pastor. É difícil pregar, irmão, sobre uma palavra que fala do ministério pastoral, mas é necessário. Só a igreja precisa entender, a igreja precisa enxergar. A igreja precisa buscar no seu pastor, e o seu pastor precisa desenvolver isso, irmãos. Então Paulo está reunindo os líderes e falando: eu vivi um evangelho relacional. E como que ele diz isso? Eu ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Pequeno grupo aqui, ó. Pequeno grupo aqui. Por quê? Por que eu fiz de casa em casa? Por que eu não ensinei ele só publicamente? Por que eu também fui para casa em casa? Porque tem que ter relação. Tem que ter relação. Irmãos, ainda que o pastor não consiga cativar toda a sua igreja para que a sua igreja viva uma vida relacional, o pastor tem que viver uma vida relacional. Entenda uma coisa: não existe pastor perfeito. Não existe pastor perfeito, tá? Então talvez você vai identificar às vezes em algum pastor que talvez ele possa não ter uma coisa ou outra, mas tem coisas, queridos, que precisa ser buscado
no que diz respeito à vida de liderança eclesiástica, e essa é uma delas. Então, nesse primeiro tópico, né, o que Paulo fez questão de dizer? Quem fui eu? Eu fui esse aqui. Ele está reunindo a igreja, os líderes, está se despedindo e está falando: eu fui esse aqui. Eu servi a vocês e ao Senhor com humildade, servi com lágrimas, eu não me abstive de pregar, preguei a todo momento, nunca faltou pregação para vocês, e eu vivi um evangelho relacional. Esse fui eu. Então eu estou aqui dizendo que a gente está se despedindo, mas estou destacando aqui quem eu fui. E eu fui esse aqui. Só que em segundo lugar, além do líder saber quem ele é, ele precisa saber para quem ele faz. Porque se ele só sabe quem ele é, mas ele não sabe para quem ele faz, pode ser que alguma coisa não dê certo. Então o texto é muito completo, o texto é muito rico, porque Paulo, além de falar da importância do líder saber quem ele é, ele destaca também a importância do líder saber para quem ele faz. E o que diz o versículo 24? Vamos ler juntos? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, por que é muito importante o líder saber para quem ele faz? Porque o líder que sabe para quem ele faz, ele nunca vai se perder. O líder que sabe para quem ele faz, ele sempre vai ter uma luz para guiá-lo quando ele estiver em meio à escuridão. E quando a gente pensa, irmãos, no líder que sabe para quem ele faz, tem 3 características que devem nortear a vida de um líder, de um pastor muito específico, como já disse o caso da palavra. Então, 3 características que devem nortear a vida de um líder. A primeira delas se chama vocação. Você pode preencher no seu esboço. Vamos mais uma vez ler o versículo que está marcado para vocação, que é o mesmo. Vamos lá? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Irmãos, quem confiou o ministério a ele? O Senhor Jesus. Paulo não se lançou por conta própria, irmãos. Ele foi chamado, ele foi vocacionado e ele foi separado para este trabalho. Ele não se tornou pastor porque ele buscava vantagens pessoais. Preste atenção numa frase que também está no seu esboço. A porta do ministério não é aquela que, por não ter se aberto nenhuma outra, você tenha decidido entrar por ela. A porta do ministério é aquela que você tem todas abertas diante de você, mas você só enxerga a do ministério. Vamos falar juntos essa frase? A porta do ministério não é aquela que, por não ter se aberto nenhuma outra, você tenha decidido entrar por ela. A porta do ministério é aquela que você tem todas abertas diante de você, mas só enxerga a do ministério. Vou falar uma dura constatação aqui. Sabe que muitas igrejas às vezes sofrem longos períodos da sua vida eclesiástica porque são dirigidas por pastores que nunca conseguiram nada na vida e, não conseguindo nada, decidiram ser pastor.
teve mais opção para ele. Então, você pastor. Tentei trabalhar nisso, não consegui. Tentei fazer isso aqui, não consegui. Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Você pastor. Aí vai lá e vira pastor. Irmãos, é o senso da vocação que dará ao pastor as forças nas horas difíceis. É a certeza do chamado que o dará direção em tempos tenebrosos. Irmãos, tem situações que a gente só não desiste de tudo por plena convicção de chamado. Você consegue entender isso? Tem situações que a gente só não desiste de tudo por plena convicção de chamado. Eu, antes de ser pastor, tinha um pastor que ia muito lá no Rancho Novo, amigo do pastor Jaziel, pastor Mostacato. Mostacato é o sobrenome dele. Ele foi pastor um tempo numa igreja da Baixada Fluminense. E depois ele decidiu ser missionário da Junta de Missões Mundiais. E ele foi para a Jordânia, irmãos. Ele foi para a Jordânia. E levou a família, ele, esposa, filhos. E ficou um tempo morando na Jordânia. Ele, antes de ser pastor, já tinha tido um contato com futebol e meio que tinha sido jogador de futebol. Aí ele entrou na Jordânia meio que com esse pretexto de que iria fazer algum trabalho de futebol. Então ele criou algumas escolinhas lá de futebol e ele ia pregando o evangelho através dessas escolinhas de futebol que ele fazia. Irmãos, ele gastou 5 anos, irmãos, 5 anos para converter uma pessoa. 5 anos. Porque se ele exagerasse um pouquinho naquilo que ele falasse, alguém denunciasse ele, ele ia preso. Ele gastou 5 anos para conseguir converter uma pessoa. Então várias vezes ele ia lá no Rancho Novo e contava lá as experiências do ministério. E todas as vezes que eu o ouvi, irmão, eu gostava muito de ouvi-lo. Todas as vezes que eu o ouvia, uma coisa ficava clara para mim. Eu ainda era um seminarista, mas uma coisa ficava clara: tem que ter muita convicção daquilo que foi chamado, porque se não tem, desiste. Tem que ter muita convicção daquilo que você foi chamado. Olha, meu irmão, quando Deus te chama, quando Deus te chamar para o ministério, você tem que ter muita convicção de que Deus te chamou, para o que te chamou, em que tempo te chamou, onde te colocou. Porque quando as dificuldades surgirem, elas vão surgir. Quando as lágrimas vierem, elas vão vir. Você tem que saber exatamente aonde você está, por que você está e quem te colocou. É por isso que tem muita gente, irmão, que às vezes pega um trabalhinho de Deus para fazer e desiste, e entrega. Mas, meu irmão, tem tudo menos convicção de chamado. Porque se você tem convicção de chamado, o negócio pode apertar, mas você não vai entregar. O negócio pode te espremer, mas você não vai desistir. Segunda característica, dentro do saber para quem faz, além da vocação, é a abnegação. Vamos ler o versículo de novo. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Abnegação.
na vida de um pastor, não é fácil. Na vida de um pastor, nada pode ser mais importante para ele do que o ministério que ele faz para o Senhor Jesus, nem mesmo a sua própria vida. Para um pastor, o que ele tem de mais valioso é o ministério que ele exerce. É pesado, né, irmãos? Reflete um pouquinho nisso. Se coloca você no lugar. Nada pode ser mais importante do que o ministério que ele exerce para o Senhor Jesus Cristo, nem mesmo a sua própria vida. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E o terceiro lugar, irmãos, terceira característica do saber para quem faz é a paixão. A grande paixão de Paulo era testemunhar do evangelho da graça de Deus. Irmãos, cabe não só para pastores, para líder. Líder tem que ter paixão. Líder tem que ter paixão, irmãos. Tem um projeto acontecendo, o mais apaixonado tem que ser o líder. Olha, se no teu ministério tem alguém mais apaixonado do que você começa a desconfiar. Porque ninguém pode ser mais apaixonado do que o líder. De onde vem o maior entusiasmo, irmão? Tem que ser do líder. Se todo mundo está olhando e falando que não, o líder tem que olhar e falar que sim. Se 80% não estão acreditando, o líder tem que pegar os 20% que acreditam e falar, vamos lá, que vai dar certo. Porque o líder tem que ter paixão, irmãos. O líder tem que ter entusiasmo. Ninguém gosta de ser liderado por um líder que não tem paixão. Ou gosta, irmãos? Irmãos, a gente vai aqui iniciar um projeto para tentar construir uns banheiros para a igreja. Não sei se a gente vai conseguir não, mas a gente vai tentar, né? Sei que está tudo muito difícil, a gente está numa crise econômica, né? Então a gente vai tentar fazer um projeto do banheiro. Então se você puder doar alguma coisa, olha, irmão, mas eu sei que está difícil na sua casa, então se você puder doar, você não doa. Irmãos, líder tem que ter paixão. Você que é líder, você que um dia vai liderar, você tem que ser apaixonado por aquilo que você está conduzindo. Irmãos, os piores erros são os erros do líder. Porque ele erra em cima de um conhecimento que ele tem, de uma responsabilidade que ele tem. Se o líder está liderando e não tem paixão pelo que ele faz, irmãos, o erro dele é pior do que o outro, que é liderado por ele, porque ele é o líder. Então o líder tem que ter paixão, um líder tem que ter entusiasmo, irmãos. Um líder tem que ser movido por fé, um líder tem que ter esperança, um líder tem que ter otimismo, um líder tem que ter uma palavra quando as coisas estão ruins. E Paulo, não preciso nem dizer, era alguém totalmente apaixonado em testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Para a gente terminar, irmãos, terceiro e último tópico, nós falamos sobre a importância do líder saber quem ele é, né? Você recebeu isso. Depois falamos a importância do líder saber para quem ele faz. E para terminar, a importância do líder saber com
qual motivação ele faz. Então, quem ele é, para quem ele faz e com qual motivação ele faz. Vamos ler os versículos 33 e 34, vamos lá. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Então Paulo entrou aqui agora, irmãos, num assunto interessantíssimo: dinheiro. E já que estamos falando de ministério pastoral, quando a gente fala em dinheiro, tem dois extremos, irmãos, na igreja hoje em dia no que diz respeito a dinheiro. O primeiro extremo é o pastor trabalhar motivado pelo salário. Seja pouco ou muito, irmãos. Seja ele pastor de uma igreja pequena ou de uma igreja grande, pastor não pode trabalhar motivado pelo salário. Sustento de pastor não é cala-boca de final de mês. Estou usando uma expressão popular que quem trabalha no mundo corporativo conhece muito bem. Salário de pastor não é cala-boca de final de mês, ou não deveria ser. Onde o negócio está ruim, aquilo ali não está sendo fácil levar, mas chega no final do mês tem aquele cala-boca, então deixa eu ficar aqui na minha, porque eu recebi o meu cala-boca, está tudo certo. Salário de pastor não é cala-boca de final de mês. Esse é um extremo. Tem um outro extremo. É quando a igreja, podendo, grife o podendo, tendo condições de fazer, não faz. Não paga um salário digno ao seu pastor. Ah, pastor, isso não existe não. Vai nessa, irmãos. Conheço pastores, tá? Conheço pastores passando grandes dificuldades, ganhando um salário miserável, e a igreja com 70, 80 mil reais em caixa e com uma entrada que poderia abençoar o seu pastor e não abençoa. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O problema não é quando temos o dinheiro, mas quando o dinheiro nos tem. O problema não é guardar o dinheiro no bolso, mas guardar o dinheiro no coração. Tá, eu estou citando o dinheiro, irmãos, que é o que Paulo usa, mas eu quero me atentar a algo mais do que isso, tá? A importância do líder saber com qual motivação ele faz. Então ele não faz por dinheiro, ele não faz movido por elogios, por reconhecimento de homens, por aplausos, não faz nada dessa forma. A motivação do líder, ela é exclusiva em fazer a obra de Deus para ele e somente para ele. Esse é a motivação principal de um líder. Então Paulo está reunindo aqui, nós já estamos encerrando, Paulo reunindo os presbíteros da igreja de Éfeso, se despedindo. E ao se despedir, irmãos, poderia ter falado tantas coisas interessantes, não é? Poderia ter falado tantas coisas, mas falou quem ele era, para quem ele fazia, com qual motivação fazia. E terminou dizendo: olha, estou inocente do sangue de vocês. Bem provável que a gente nunca mais se veja, mas tenha minha consciência em paz de que fiz tudo aquilo que o meu Senhor, que o meu Redentor esperava que eu fizesse. Talvez você possa pensar que essa palavra não tem muito sentido para você hoje. Eu falei isso aqui no início. Não sei. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe em que situação Deus vai te colocar amanhã.
Então pode ser que essa palavra tenha muito mais sentido do que você imagine, tá? Pode ser que essa palavra tenha muito mais sentido do que você imagine. Isso a gente pode tirar uma lição. Irmão, faça como Paulo. Faça como Paulo. Tenha a sua consciência em paz diante do seu Redentor, do seu Salvador e do seu Senhor, que tudo o que você fez e tem feito ou irá fazer, você fez ou irá fazer de acordo com a vontade dele. Você não vive um ministério para agradar pessoas, você vive um ministério para agradar a Deus. Você não prega o que as pessoas querem ouvir, você prega a palavra de Deus. Você fazendo isso, querido, você vai ter paz no teu coração. Você vai agradar a Deus, ainda que você desagrade a homens, você vai agradar a Deus. Que essa seja uma palavra de Deus no seu coração, no meu coração, e que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra.